Mas quero começar com mercado da bola, né? Porque a janela ainda não abriu, mas as movimentações já estão acontecendo, já estão próximas aí de desfechos. Começando na Inglaterra, ô Fred, porque tem brasileiro que parece que está a um passo do Manchester United, não é isso? Muito próximo. Informação dada com exclusividade pelo Fabrício Romano, e a gente conseguiu confirmar que Matheus Cunha está muito próximo de acertar entre ele e Manchester United o contrato, e entre Manchester United e Wolverhampton é só questão de pagar a multa. Né? A multa da renovação de contrato em janeiro do Matheus Cunha com o Wolverhampton, que foi uma renovação justamente para você precificar uma saída, não há qualquer Uhum. quebra de expectativa nessa venda. Então, essa multa, que é no valor de 62,5 milhões de libras, talvez o United queira tentar negociar para diminuir, mas se não conseguir nenhuma negociação, é só pagar. Agora falta só o acerto entre Matheus Cunha e Manchester United, que, me disseram, é uma questão de formalizar, protocolar. Então, está muito próximo, então, da gente ter oficialmente mais um brasileiro no Manchester United na próxima temporada. Ele faz uma grande temporada, né? A melhor dele aí na Premier League. Acha que é um bom destino para ele o Manchester United, ou Quesada? Cara, eu acho que sim, e é a primeira que o Rubem Amorim pede, né? Assim, Uhum. para essa próxima janela. Então, foi escolhido a dedo. O Rubem Amorim é fã de jogador brasileiro, inclusive já conversei com ele em off algumas vezes. Ele elogiou muito a nossa seleção, né? Eu estava chorando, mazelas, e ele falou: não, vocês têm jogadores fantásticos, as coisas mudam muito rápido e tal. O ponto é que eu tô curioso para ver onde ele vai jogar, Fred. Porque assim, você tem o Bruno Fernandes, que na teoria Uhum. faz o que o Matheus faz de formas diferentes, mas a mesma posição de campo hoje. Ele não é mais um centroavante, né? Um atacante. Então eu estou curioso, porque ele não deve tirar o lugar do Højlund ou do Zirkzee ou de qualquer outro centroavante que vá lá parar. Mas se ele tirar o lugar do centroavante, quer dizer que ele vai ser centroavante. Hoje ele está muito bem de meia. Eu acho que ele não vai ser centroavante, não. Eu acho que ele vai tirar o lugar do Zirkzee como segundo 10. O Zirkzee tem jogado muito como esse Bruno Fernandes do outro lado, né? Aqueles dois 10 anteriores ao Sim. centroavante. Eu acho que o Matheus Cunha vem para essa posição. Não sei se também, quando necessário, e olha que está muito necessário para o Manchester United ter qualquer pessoa que tenha mais familiaridade com o gol do que o Højlund, o Matheus possa jogar ali. Depende do mercado, se o Manchester United conseguirá, porque está atrás de um centroavante. Inclusive, é uma ponte com Portugal, né? Gyökeres é um dos nomes que o United está olhando. E trabalhou muito com o Rubem Amorim, a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas eu acho sim, viu? E para o Matheus, excelente. Tem gente que acha cilada ir para o Manchester United, assim, só ouvir o nome do clube, né? Manchester United, o cara já acha uma cilada. Eu entendo o contexto e o histórico recente, mas ainda continua sendo o Manchester United. Do Wolverhampton para o Manchester United é um grande salto. Cilada é É, ficar no Wolverhampton, com todo respeito. Né? nesse Pro caso, né? Matheus Cunha já ficou muito pequeno, né? Eu não sei quais eram Uhum. as opções. Sei lá, se o Matheus recusou o Liverpool para ir para o Manchester United, Aí é uma você outra pode até discussão, né? debater. Ah, É. Talvez até faça sentido, porque em um você vai ser titular, em outro não. Uhum. Porém, é outra discussão. Do é, Wolverhampton para o Manchester United. eu também gosto, eu acho que a questão do United, obviamente, é justamente tem isso do contexto, né, do que o Matheus Cunha tá, é que no United, é verdade que não é uma equipe pronta, em que você pega uma pecinha que talvez melhore e encaixa, né, mas é uma equipe que talvez você consiga evoluir junto e que você tenha mais chances de se destacar, né, porque se você vai para um centroavante ou um atacante que vai para o Manchester City, que vai para uma outra equipe que já tem jogadores muito solidificados nas suas posições, é mais difícil de jogar. A depender né, do que pode acontecer, acho que o United, nesse sentido, é muito boa equipe. Para alguns jogadores é mais arriscado, porque eu ainda acho que é uma equipe que eu não confio, né? Porque justamente Uhum. não é uma equipe pronta, mas ao mesmo tempo, a chance de, se você for bem, você evoluir junto e você marcar a posição e você ganhar a titularidade, você virar referência, é maior do que em outras equipes. Eu acho que o United tem uma parada que pode pesar assim.
Até para a gente imaginar se é um caminho ideal a curto prazo ou não, que é o fato do United estar refém de ser campeão da Europa League, né? Para fazer mais investimentos e para ter um calendário melhor em termos europeus na próxima temporada, né? Porque se não ganha a Europa League, o United praticamente não compete na temporada que vem, né? Tem o outro lado dessa moeda que não ter outras distrações a uma campanha melhor na Premier League. Nem todo mundo vai fazer o que o Antônio Conte fez com o Napoli, mas você pode ter uma temporada um pouco mais livre para reconstrução se você não tem a Champions. Mas evidentemente que o United quer ganhar a Europa League, quer estar na próxima Liga dos Campeões, principalmente para as finanças, já que a diretoria não está nem querendo pagar ingresso para a comissão técnica que não está no banco de reservas e o Amorim teve que tirar do próprio bolso. Pra você ver a crise, né? E assim, E eu é um acho que até atrativo para Não, trazer atrativo para outro jogadores, jogador. né? Isso, exatamente. Ia falar isso aí. Porque tem gente que só vai para o United se for jogar a próxima Champions. Para E o ver Amorim como o disse time que não vai quer ser isso, né? agressivo, né? Sim. O Amorim falou, ó, se tiver jogador querendo ver aqui só se a gente tiver na Champions ou não, para mim não interessa. Eu quero o cara que venha porque é o Manchester United. É um discurso que eu não sei se ele vai adotar e não sei se foi indireta para alguém que ele já estava negociando no meio desse caminho. Pode ser um aviso, né? Outras movimentações que podem acontecer, movimentação em dose dupla no Liverpool, porque o Frimpong e o Kerkez podem chegar de uma vez aí num pacotão para os Reds, ô Fred Caldeira. O Liverpool que precisa de 2 laterais. Tá tentando acertar como acertou com o Robertson, mas investindo muito mais. O Robertson veio, para quem não lembra, do Hull City por 8 milhões de libras. Olha o que ele virou. Mas ele agora já está apontando com a setinha para baixo, né? Então, trazer o Kerkez do Bournemouth seria muito bom. 21 anos, da seleção da Hungria, para mim o melhor lateral esquerdo dos clubes emergentes dessa Premier League, um dos melhores de toda a competição. E o Frimpong é multa rescisória também, né? O Quesada pode falar melhor, mas é uma multa de 35 milhões de euros. O Liverpool já está com tudo acertado, aparentemente exames médicos marcados já para hoje. Então pode, inclusive, amanhã ou nos próximos dias a gente ter um anúncio oficial do Frimpong vindo do Bayer Leverkusen. O Kerkez seria 45 milhões. Faz sentido porque é mais jovem, é da Premier League, tem a taxa Premier League e não tem multa, né? Não tem multa no contrato como o Frimpong. O Liverpool já iniciando a temporada 25-26, né? Frimpong, galera tá falando aqui que é uma boa no chat, hein, ô Quesada? Uma boa? Uma excelente. Ele já era para ter saído na temporada passada. Inclusive, eu tenho a informação em relação ao Frimpong, que na temporada passada flertou com o Manchester United, queria sair, só que o Xabi Alonso barrou isso, né? Porque ele queria mais uma temporada de Champions. O Frimpong comprou a ideia. Na temporada passada também estava por aí a multa, era 35, 40 milhões. Sempre foi um jogador mais barato perante ao mercado que temos hoje e perante o que fez nas últimas temporadas. É um jogador de 2 dígitos, né, em termos de gols e assistências. Ele substitui muito bem o Arnold, mas o Slot vai ter que entender como é que ele vai querer jogar, porque o Frimpong não é lateral, né? O Frimpong ele é um ala, ele surge no time do Xabi Alonso como um atacante muitas vezes. Por isso que ele faz tantos gols. Atrás, né? Com linha de 3. Assim. O Liverpool não joga e ele dificilmente vai ser lateral porque ele sobe demais. É a mesma coisa que a gente fala do Grimaldo indo para o Real Madrid, né, por exemplo. Mas agora o Real Madrid vai jogar com o Xabi Alonso, né? Pode se adaptar a uns 3 zagueiros. O ponto é que mesmo quando o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso jogou com uma linha de 4 lá atrás, foi o Mukiele que fez a lateral direita e o Frimpong era o terceiro homem do ataque. Aquele por dentro. No lugar do Salah. Pois é, pode ser também. Eu também estou curioso para ver como é que vai ser esse encaixe, porque o Bradley já é um cara mais ofensivo, que é o substituto natural do Arnold, mas não pode estar sozinho nessa porque é jovem e está em formação ainda. Mas o Frimpong, muito lá na frente, não atende ao que o Liverpool precisa para a reposição do Arnold. Inclusive, tem muita gente que acha que seria uma boa apostar no lateral um pouco mais defensivo.
O Slot entende mais do que eu, então eu imagino que ele tem um plano. Fato que é o fim de uma era, né, no Liverpool dos laterais. É uma clara renovação ali dos fullbacks, né, do Liverpool, saindo aquela era Robertson e Arnold, né, que foi tão feliz na era Klopp, para novos laterais agora. E o Wirtz, hein, ô Quesada? Vai continuar? Vai sair? Vai para onde? Como é que tá a situação dele lá no Leverkusen, hein? É que pedi para o Johnny Boy te chamar e falar sobre isso, porque tem uma informação quente que acaba de sair. Tanto o Fabrício Romano como o Florian Plettenberg revelando que o Manchester City já desistiu do negócio. Pulou fora do barco. Ou seja, 3 times estão na corrida ou estavam na corrida até esse momento. O Bayern de Munique, que já tinha palavrado, inclusive com os pais do Wirtz, com o próprio Wirtz, uma negociação, e agora era negociar com o Bayer Leverkusen. O Manchester City, porque o Guardiola estava maluco para contar com o Wirtz para ser o substituto do De Bruyne, e o Liverpool correndo por fora, inclusive teve na semana passada um encontro com a família do Wirtz na Inglaterra. E agora o Manchester City avaliou como muito caro. O pacote como um todo, segundo as informações que saíram, já com salário, bonificações e o dinheiro que teria que pagar para o Bayer Leverkusen, que está na casa dos 150 milhões de euros, ia custar para o Manchester City a volta dos 300 milhões de euros, diluindo, né, pelo contrato, diluindo pelas temporadas. E o City saiu fora, Fred. Se o City saiu fora porque está muito caro, eu acho que o Bayern de Munique vai ficar sozinho nessa. Porque o Liverpool não é de fazer grandes contratações, né? O Liverpool não é de derramar 100 milhões por jogador. Então, acho difícil. Acho difícil. Não sei se o Bayern de Munique vai quebrar o cofre por essa, que também não é um clube historicamente de fazer contratações de 3 dígitos, né? O Bayern de Munique contratou, a maior contratação da história foi o Harry Kane, 3 dígitos. Né? E fala-se na Baviera que 120 milhões por aí o Bayern de Munique estaria disposto a gastar. Só que essa saída do Manchester City facilita, porque uma coisa é você brigar com qualquer outros mercados, outra coisa é você brigar com a Inglaterra, que os caras têm dinheiro. Então o preço deve baixar um pouquinho. Se não, o Bayern está muito otimista. Se não for nessa janela de transferências, muito provavelmente será na próxima, porque aí será o último ano de contrato, né? Ele tem contrato até o mês de 2027, e aí poderia fazer o movimento. Mas eu também tenho essa percepção. Eu acho que cada vez mais o caminho natural do Wirtz vai ser a Baviera.